Fake news genéticas. Na tradução em miúdos, a revista Época retrata os Kerkes, os cientistas russos, com a suspeita de que eles fariam diabruras genéticas experimentais, misturando células de rato, de vaca, de cavalo com células humanas, criando embriões transgênicos e até fazendo algo parecido com um almejado xenotransplante, a mistura de células-tronco humanas com as de animais para fins terapêuticos. É um sonho da medicina regenerativa ainda. O engenheiro químico, o cientista, foi a única fonte desta informação biologicamente paranoica. Biológica e sob quaisquer outros aspectos, paranoica. A revista não procurou a Anvisa, ou entrevistou os russos, ou outros cientistas que trabalhavam no laboratório. Foi unicamente a palavra do engenheiro cientista químico, suas desconfianças e sua revolta com o que ele disse que via acontecer por lá, que deram base à denúncia da revista Época contra Roger, falando que ele era responsável por crimes biológicos. Ele e somente ele. A matéria de capa da revista Época, essa mesmo, serviu de pauta para o Fantástico, entre outros veículos da imprensa, como prova dos crimes biológicos praticados por Roger Abdelmaci, o monstro. Em momento algum, os jornalistas avaliaram que o próprio médico, que não sabe manusear uma pipeta, só poderia ter participado das tramas genéticas como um chefe mafioso, e quem realmente cometer os delitos teriam sido profissionais cúmplices que trabalhavam nos laboratórios de ciência básica e de embriologia da clínica. Essas pessoas continuam com suas carreiras profissionais e, apesar dos esforços de detratação por parte da imprensa, Alexandre e Irina Kerkes seguem prestigiados no mundo nacional e internacional da ciência. Irina é diretora do Departamento de Genética do Instituto Butantan em São Paulo, que está ligado à Universidade de São Paulo, e Alexandre Kerkes faz parte do corpo de pesquisadores. O engenheiro químico teve seus momentos de fama, ficou amigo das vítimas mais famosas, participou do grupo, chegou a namorar com uma delas, deu longas entrevistas na televisão acusando Abdelmaci de ludibriar milhares de casais e dizendo que havia aberto um site para denúncias de fraudes científicas, o Science Leaks, que nunca funcionou. Você vai lá, scienceleaks.org, não existe. Ele declarou à revista Época, só com a sua certeza e sem apresentar qualquer prova material, que mais de 8.000 crianças concebidas in vitro no laboratório de embriologia de Abdelmaci precisavam fazer testes de DNA para comprovar a paternidade. Imagine o impacto desta notícia sobre estes casais. Ao programa Fantástico, Paulo Henrique Bastos disse que não aprovava e não suportava os desmandos éticos praticados por Roger em conluio com os cientistas russos. Ele nunca pisou nesses laboratórios e eu sou prova disso. A revista publicou e a pós-verdade se espalhou. O ato de coragem de Ferraz Bastos por delatar os crimes biológicos de Abdelmaci foi celebrado no blog de Paulo Lopes, entre outros, um blogueiro que ficou muito amigo das vítimas que se organizaram contra Roger, passou a ser um porta-voz delas. Elas não esconderam a alegria quase orgásmica com a matéria da Época e do Fantástico nos comentários do blog. Está lá, está tudo publicado aí. Depois de algum tempo, o grupo de vítimas famosas rompeu a amizade com Paulo Henrique. Helena Leardini, uma das vítimas de Roger, disse que ele claramente mentia e que nunca apresentou provas do que falou à revista Época. Por exemplo,
a tal da gravação de 70 horas que ele fizera com os filhos de Roger, na qual eles confessariam os crimes biológicos. 70 horas de confissões. A revista publicou que ele teria essa gravação e que estava à espera do melhor momento para revelar o conteúdo para a opinião pública. E assim, com os depoimentos dele e a palavra do casal do Espírito Santo, um caso que vamos falar mais à frente, a revista Época e o programa Fantástico, mais o resto da imprensa, comprovaram, com aspas, muitas aspas, os delitos biológicos cometidos na clínica do horror pelo Dr. Monstro. Ele sozinho, mas ninguém fez isso. Só. Na verdade, a motivação das acusações do rapaz, além de pegar carona no escândalo, foi a de vingar-se da dissolução da sociedade que tinha com os cientistas russos em uma empresa de medicina veterinária regenerativa, que trata animais com implantes de células-tronco. Existem várias empresas desta área no Brasil. Ferraz Bastos também falou que os laboratórios da clínica de Abdelmaci eram uma bagunça. Ele afirmou que os russos tinham livre acesso ao laboratório de embriologia e pegavam embriões e gametas humanos, está escrito na revista, como quem pega água da geladeira. E que havia um banco clandestino de óvulos na clínica, alimentado com excedente de hiperestimulações ovarianas misturado aos óvulos de animais. Tudo sem etiqueta e sem provas, uma bagunça. É a palavra dele, porque ele disse que viu e ninguém viu ele lá. Segundo a revista Época, as revelações de Ferraz Bastos foram cruciais para que o Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo procedessem às investigações sobre os crimes biológicos praticados por Abdelmaci. Investigações estas que ou ainda não foram concluídas, ou os resultados de acusação não foram satisfatórios para alimentar as fake news criadas e a pós-verdade acreditada. Ou seja, não chegaram num resultado positivo para comprovar que o homem é monstro. Os resultados das investigações sobre os outros crimes biológicos praticados por Abdelmaci ainda aguardam divulgação. Eu não consegui obter notícias sobre o andamento dessas investigações até o momento, agosto de 2019. Entre os horrores biológicos praticados na clínica de Roger, um chama muito atenção pela impressionante barriga, perpetrada por jornalistas respeitáveis. Barriga, no jargão jornalístico, é a publicação de notícia falsa, por falta de checagem dos fatos. Quer dizer, o jornalista acredita numa mentira, vai lá e publica, isso é uma barriga. O engenheiro químico disse à revista Época e a toda a imprensa depois que Alexandre Kerkes teria utilizado células-tronco retiradas de embriões humanos para tratar o joelho de um cavalo. Sim, o joelho de um cavalo. Com células-tronco de embriões humanos. Segue o trecho da matéria publicada na revista Época. O senhor recomendaria testes de DNA aos pais que procuram a clínica de Abdelmaci para ter filhos? E Paulo responde: eu recomendaria, porque posso dizer muito sobre esses meus sócios russos, que era o braço direito e esquerdo do Roger. Eles não têm conduta ética, profissional, científica. Fazem o que for mais imediato para a publicação de um paper ou a conquista de uma colocação melhor no departamento. Não me surpreenderia nem um pouco se fizessem testes de DNA nas crianças geradas naquela clínica e encontrassem compatibilidade com os pais. Uma das coisas que o Alexandre fez uma vez foi com um cavalo que tratamos. Uma semana depois de aplicar células no cavalo, o Alexandre me liga para saber se o animal estava reagindo bem.
Eu disse que sim, que o ultrassom mostrava boa resposta. Ele me respondeu: ah, beleza, preciso te contar uma coisa. Sabe aquelas células que eu apliquei naquele cavalo? Não eram células tronco de gordura do animal. Eu peguei da minha cultura celular humana. Eles aplicaram células humanas em cavalo. Esse era o braço direito das pesquisas de Roger Abdelmaci, Alexandre Kerks. Esse foi o depoimento do honorável engenheiro químico para a revista Época, que não questionou, publicou, está lá publicado, falou a mesma coisa no Fantástico. Então, assim, de acordo com ele, com o Ferraz Bastos, os russos teriam feito um pioneiro, mundialmente pioneiro, xenotransplante, ou seja, transplante de células de espécies animais diferentes. Essa é uma experiência clínica revolucionária que é a grande ambição da medicina regenerativa. Um expressivo avanço científico e um escândalo genético de grandes proporções, especialmente porque, segundo o engenheiro, o cavalo melhorou da lesão com células tronco de humanos. Os geneticistas russos, de acordo com essa versão dos fatos, seriam candidatos a um prêmio Nobel de medicina, né? Por terem realizado um inédito e bem-sucedido implante terapêutico misturando genomas de espécies diferentes. É o que a medicina regenerativa no mundo inteiro tenta. Você pega celulinhas de porco, celulinha tronco de porco, bota no homem e pronto, está feito um transplante. Aquelas celulinhas vão se reproduzir, vão virar células tronco de pulmão, de coração, de fígado, e está feito, resolvido o problema dos implantes, né? Com o xenotransplante. Mas só que não, não é bem por aí. Agora, o que mais surpreende é que a imprensa tenha acolhido sem reservas e publicado 2 informações sem checar os fatos, só ouvindo uma testemunha. A primeira informação mentirosa é sobre a idoneidade dos cientistas russos, que são mundialmente reconhecidos e que trabalham no Instituto Butantan, ligado à Universidade de São Paulo. A reputação deles não foi arranhada por conta dessa revista. Por sinal, é uma piada. A revista, essa matéria é uma piada no meio científico ligado às células-tronco. A segunda é uma fake news biológica, literalmente fabulosa, uma fábula, uma das melhores desde a publicação na revista Veja do caso da fusão de células de tomate com células de bovino para produzir um molho de tomate pronto para macarronada. Esta gafe do jornalismo brasileiro é conhecida como o boi mate. Molho de tomate pronto, né, com carninha e tudo, porque injetaram células de vaca no tomate. O jornalista que publicou isso na época não checou que a informação da BBC de Londres fora publicada no dia 1º de abril. Até o meio-dia, a BBC de Londres e toda a imprensa do Reino Unido, eles publicam umas mentirinhas aqui e acolá. Não todo, mas umas mentirinhas. O moço não sabia disso, não checou. 3 dias depois, publicou a matéria com infográfico e tudo, eu lembro disso. A matéria, você coloca boi mate, né? E você encontra esse link dessa matéria. O jornal Estado de São Paulo esperou uns 3 dias, aí desmentiu a notícia, né? Foi uma gafe, coitado não vou dizer o nome dele, porque ele é um jornalista brilhante. E ele simplesmente era um garotão na época e não checou a fonte de informação e pronto. Também era BBC, como é que ele ia adivinhar todos esses detalhes, mas tudo bem. Mas voltando ao impossível xenotransplante, até o momento ninguém conseguiu fazer isso, no mundo inteiro, isso eu fui verificar. A revista Época cometeu ainda outra e ainda mais séria gafe biológica. Segundo a professora doutora em medicina regenerativa Michele Andrade de Barros,
diretora do laboratório Regenera Stem Cells de Campinas, o implante de células-tronco embrionárias em animais ou humanos para fins terapêuticos é simplesmente impossível. Estou falando de células-tronco embrionárias. Esse tipo de tratamento só pode ser realizado com células-tronco adultas, mesenquimais eles chamam, retiradas de qualquer tecido que já esteja formado. A polpa do dente, o tecido adiposo, o cordão umbilical, a medula óssea são os tecidos mais utilizados para retirar células-tronco adultas, terapêuticas. Porque elas têm uma capacidade de diferenciação mais restrita do que as células-tronco embrionárias, explicou a professora Michele. O que ela quer dizer é que as células-tronco embrionárias, elas são louquinhas. Elas podem se diferenciar rapidamente em células de quaisquer tecidos, inclusive os temidos tecidos tumorais. Ou seja, células-tronco embrionárias podem provocar câncer. Portanto, não se usa. Essa é a razão pela qual os laboratórios que fazem tratamentos com células-tronco, o não é enorme, utilizam células embrionárias, só as adultas. Isso é tão básico quanto a diferença entre uma bactéria e um vírus. Quando o xenotransplante for possível, será feito com células-tronco adultas, pois estas são terapêuticas. As embrionárias só servem para pesquisa, por enquanto, como eles tinham lá. Portanto, os geneticistas russos, não falariam ou fariam uma tamanha bobagem científica e o engenheiro, que a imprensa tratou como cientista, mentiu na cara dura para toda a imprensa e para toda a opinião pública. Uma mentira que persiste até hoje para compor a imagem do doutor monstruoso. Até hoje, a primeira jornalista a falar que isso é mentira fui eu. Ninguém da imprensa falou, opa, não. As jornalistas que assinam a matéria endossaram a teoria da má reputação dos Kerks e a terapia com células de espécies diferentes, e assim, a reportagem serviu para alimentar o maior escândalo dos crimes biológicos de todos os tempos. Não ocorreu à repórter ou à sua editora, tão famosa, checar as informações dadas pelo engenheiro. Perguntar a um estudante de biologia se era possível aquilo. Aí eu pergunto, agora sou eu que pergunto, foi preguiça de confirmar a informação do Paulo não sei quanto? Ou foi ânsia de acusar Abdelmaci que falou mais alto? Aí vocês me respondam. Assim como uma jovem célula-tronco embrionária, a entrevista do engenheiro se espalhou na imprensa, profusa e erraticamente. TVs, rádios, jornais, blogs, revistas. Só de Fantástico foram mais de 10 minutos falando sobre os crimes biológicos de Abdelmaci, tendo como testemunha unicamente o engenheiro químico, que nunca foi cientista. Para cumprir o objetivo de criar e manter a imagem monstro de Abdelmaci, a fake news genética caiu como luva para dar credibilidade às outras acusações de crimes biológicos. As crianças sem pai biológico, o comércio de óvulos e de embriões e outras monstruosidades que seriam realizadas no laboratório de pesquisa básica sob o comando de Irina e Alexandre Kerks. Todos os depoimentos publicados na imprensa sobre os delitos biológicos conformam um castelo de cartas sustentado apenas na palavra do engenheiro Paulo Henrique Ferraz Bastos e avalizados pela revista Época e publicados pelo Fantástico e Companhia. Uma baita fake news espalhada e acreditada por milhões de pessoas.
simplesmente porque lhes era conveniente acreditar, como até agora. E porque estava publicada na revista. Estava publicada, tem que ser verdade. E foi falada no Fantástico, então must be true. Claro que é verdade. Isto é um exemplo cabal do que é pós-verdade. E eu vou continuar mais esse pedacinho para falar das eleições frustradas. Fake news e pós-verdades à parte, com essas e outras entrevistas, o engenheiro conseguiu seu lugar no show Tudo por um Monstro e teve seus minutos de fama. Posou como herói em diversos jornais, revistas, programas dominicais, afora repercussão nos blogs e nas redes sociais. Ele chegou a ser citado em uma reunião da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tudo isso está online e está no PDF. Me manda e-mail, eu te mando o PDF para você conferir o que eu estou falando. Infelizmente, todo o sucesso conquistado na mídia não garantiu ao engenheiro os votos que ele queria para eleger-se deputado federal pelo PSB de São Paulo, nas eleições de 2014. Ele queria ser deputado federal. Seus segundos, ele tinha 8 segundos de propaganda eleitoral veiculados na TV e publicados no YouTube, também tem o link lá do YouTube. Você põe o nome dele, vai vir esse YouTube. Mostram a sua plataforma política. Eu poderia colocar o áudio, mas vocês vão achar. Ele diz assim: procure no Google o meu papel na prisão de Roger Abdelmaci, no combate aos crimes genéticos e na criação do Science Leaks. É tudo que ele fala. O site não existe, o Science Leaks nunca existiu, apesar da revista ter publicado o logotipo e tudo, endereço, tudo. A estratégia de marketing dele não deu certo, porque para se eleger deputado, assim como as acusações feitas aos cientistas russos que seguem, respeitados em todo o mundo, trabalham no Butantan, com cientistas, ao lado de cientistas da USP, né? São pesquisadores fundados pela FAPESP e o número de artigos por eles publicados em revistas científicas triplicou nos últimos 10 anos, porque aquelas pesquisas que eles deram início no laboratório do Abdelmaci hoje são incensadas na imprensa científica mundial. Já estão fazendo, sim, espermatozoides a partir de células tronco de dentes de leite de humanos. Isto aconteceu no Japão. O engenheiro químico, arquivo vivo do escândalo biológico, né? A prova de que o Roger é um monstro biológico, sumiu. Em uma de suas entrevistas, ele disse que estava sendo ameaçado de morte. Mas que coisa! Ele não foi o primeiro a ser ameaçado de morte. Teve quem foi sequestrada, sabe? Teve a outra que foi ameaçada, que vivia com medo porque estava ameaçada pela gangue de Abdelmaci. Mas hoje se sabe bem por que o motivo real para que ele tivesse sumido de circulação, o nosso engenheiro químico. Parece que negócio de pensão alimentícia e não estava rolando legal. Sumiu. O próximo episódio é a clínica.